Boa noite a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possam envolver os nossos corações a partir desses instantes. E vamos assim, fechando os nossos olhos, deixando do lado de fora das nossas casas todas as angústias, as preocupações que tomaram conta do nosso dia. Vamos nos conectando com a espiritualidade superior para mais uma preleção da nossa assistência espiritual. Vamos saudando carinhosamente os nossos mentores individuais, esses companheiros que mais uma vez se fazem presentes ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos estendendo as mãos todas as vezes que nós vamos cair. Vamos saudando o mentor da Fraternidade Espírita Nosso Lar, agradecendo a esse companheiro pela proteção daquele ambiente que tanto nos auxilia no nosso fortalecimento. E vamos saudando também o mentor da assistência espiritual de domingo e de segunda-feira. Esses companheiros que, mais uma vez, se fazem presentes ao nosso lado, aguardando junto conosco a hora do nosso retorno presencial. Vamos ao encontro de Maria, nossa mãe espiritual. Pedimos a ela o seu aconchego de mãe, pedimos que ela nos cubra com seu manto azul de paz e de amor, que nos abençoe para que sejamos hoje muito melhores do que fomos ontem. E junto com Maria chegamos até Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, a quem nós agradecemos por tudo, pelos seus exemplos, pelo seu evangelho de luz e de amor, e a quem pedimos que continue abençoando a nossa caminhada e o nosso esforço de transformação moral, seguindo os exemplos do seu amor. E assim nós chegamos até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos o dom da vida, a oportunidade dessa encarnação. Agradecemos a sua bondade e a sua misericórdia infinita para conosco. E de joelho em espírito, nós demonstramos a nossa gratidão com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, nós vamos começar a nossa preleção de hoje. Graças a Deus e que assim seja. O nosso tema da noite de hoje é cultivar bons pensamentos. Para que nós possamos iniciar a nossa fala sobre esse tema, é importante a gente pensar na definição, em primeiro lugar, o que são os pensamentos. Bem, para as pessoas que têm uma vida voltada apenas para o mundo material, os pensamentos nada mais são do que ondas eletromagnéticas geradas pelo nosso cérebro. Para os espíritas, porém, os pensamentos vão muito além disso. Eles são uma forma de energia proveniente do espírito e são capazes de manipular outras energias. Eles são emitidos pela nossa mente e quando nós pensamos, temos o poder de agir sobre nós mesmos, sobre o mundo à nossa volta e sobre a construção do nosso corpo físico. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel afirma que o pensamento é um atributo da alma. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. Ele afirma também que pensar é criar e que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Então, o mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo
na fonte mental que os produziu. Ou seja, consciente ou inconscientemente, nós criamos o que nós pensamos, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Mas se nós acabamos de falar que a nossa mente é a fonte criadora dos pensamentos, será que nós podemos acabar com os nossos pensamentos? Não, não podemos. Nós podemos detê-los, mas não podemos acabar com eles. Nós podemos também, utilizando a nossa vontade, transformá-los. Quantos de nós, quando nós passamos pela entrevista na nossa casa espírita, falamos dos pensamentos ruins que estamos tendo, expressamos a quem nos ouve, né, aos entrevistadores, os nossos medos, as nossas dores, as nossas mágoas, e ouvimos deles que nós temos que nos esforçar para mudar esses pensamentos, mudar a faixa vibratória. É isso que é falado para nós, não é mesmo? Mas será que é fácil? Que é um processo mágico? Que eu paro de pensar, não quero mais pensar nisso e pronto? Claro que não. Porque às vezes os nossos pensamentos são automáticos e eles não nos dão tempo de estarmos presentes, ligados na situação que estamos passando, para percebermos que aquele tipo de pensamento não vai melhorar em nada a nossa vida. E assim, será que nós temos condição de virar a chavinha para o lado dos bons pensamentos? Tem uma música muito interessante que tem a seguinte frase: e o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Porque é no pensamento que temos uma liberdade sem limites, não é mesmo? Constatamos que o pensamento ele não tem entraves. Mas será que isso é bom ou é ruim? A gente pode pensar tudo o que quiser sem testemunhas? Por aí nós percebemos como pensar, mesmo sem expressar em palavras ou atitudes, é um ato de extrema responsabilidade para todos nós. No livro Fonte Viva, Emmanuel tem um texto muito interessante que traduz isso que nós estamos dizendo. Ele nos traz a seguinte colocação: o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na acesse. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Vamos a um exemplo prático. Qual de nós, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, não desejou em pensamento: eu quero paz? E aí podemos nos questionar individualmente: o que eu estou fazendo de concreto para realizar esse desejo? Às vezes eu culpo as outras pessoas, as situações, as instituições por não ter essa paz que eu tanto desejo. Mas o que será que eu, no meu cantinho, estou fazendo para concretizar esse desejo? Será que eu estou sendo tolerante com meus familiares? Eu estou tentando não ter raiva do meu vizinho que coloca o som na maior altura ou que tem uma ideia diferente da minha? Eu estou ignorando quem me dá uma fechada no trânsito? Ou seja, a concretização do meu desejo começa comigo. Não é interessante isso? Mas, voltando aos bons pensamentos, como anda a qualidade dos nossos pensamentos? Será que os meus bons ou maus pensamentos realmente afetam as pessoas às quais eu dirijo esses pensamentos? E os pensamentos de outras pessoas, eles podem me afetar também? Aí eu digo a vocês que não necessariamente, pois depende, entre outros fatores, de quem emite e de quem recebe essas energias. Se eu sou alguém que faço as minhas orações e que me vigio,
buscando seguir as lições evangélicas do nosso guia, que é Jesus, eu estarei construindo a minha própria fortaleza e me defendendo dessas influências. E se também eu estou me esforçando para não ter maus pensamentos direcionados aos outros, os bons pensamentos vão produzir um bem máximo. Aí eu digo a vocês que não necessariamente, pois depende, entre outros fatores, de quem emite e de quem recebe essas energias. Se eu sou alguém que faço as minhas orações e me vigio buscando seguir as lições evangélicas do nosso guia, que é Jesus, eu estou construindo a minha própria fortaleza e me defendendo dessas influências. Depende também do quanto eu estou me esforçando para não ter maus pensamentos direcionados aos outros. Os bons pensamentos, nesses casos, vão produzir um bem máximo por se enquadrarem numa lei divina que nós já ouvimos muito falar e que é a principal que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor. Quanto aos pensamentos de natureza inferior, eles vão nos afetar quando nós entramos em sintonia com eles e não nos blindamos com o que eu disse anteriormente. Emmanuel compara o nosso pensamento a um fermento espiritual, com o qual nós influenciamos as existências alheias. Esse pensamento, em primeiro lugar, estabelece atitudes, porque nós expressamos os nossos pensamentos em palavras, julgamentos, comentários, às vezes inadequados. Em segundo lugar, esses pensamentos transformados em palavras, em atos, vão nos gerar hábitos. Um defeito muito sério que a maioria de nós tem, inclusive, é a maledicência, que começa nos nossos pensamentos. E depois, ela governa as nossas expressões e palavras, através das quais nós vamos influenciar a nossa vida e o mundo. À medida que vamos aprendendo e evoluindo, o nosso pensamento vai se regenerando e o nosso caminho que conduz a Deus vai se tornando cada vez mais reto e mais limpo. Disso tudo que comentamos até agora, podemos perceber então a importância de termos bons pensamentos, especialmente nesse momento em que às vezes a negatividade toma conta de nossas mentes. Embora saibamos que esse não é um exercício fácil, vamos nos observando e percebendo que o pensamento, juntamente com os nossos sentimentos, formam todas as mazelas, mas as doenças, mas também todas as nossas virtudes e as nossas curas. E também eles vão formar todas as conjunturas que vão nos alegrar ou nos entristecer. Mas será que só pensar positivo vai resolver todos os nossos problemas? Como num passe de mágica, os bons pensamentos, eles vão resolver tudo? Não é bem assim. Pensar positivo não significa que tudo vai dar certo na vida da pessoa, que ela não vai ter nenhuma doença, não vai ter problema financeiro, não vai ter problemas de relacionamento. Há uma tendência, às vezes romântica e ilusória, de que o pensamento positivo vai resolver todos os problemas. Mas não é bem assim. A questão é muito mais complexa. O pensamento positivo vai nos ajudar, sim, a resolver os problemas. Vai afastar da nossa vida o que não é necessário, mas não vai fazer com que aquilo que é necessário a gente passar para a nossa evolução deixe de acontecer. Uma pessoa que tenha uma enfermidade, por exemplo, muitas das vezes ela não é culpada por essa enfermidade, apenas pelos pensamentos que ela tem. Nós temos que ter
cuidado, porque a pessoa já está passando por uma enfermidade e ainda recebe o ônus de ser culpado por não ter pensado positivo e gerado essa enfermidade? Não é assim que as coisas funcionam. Existem outros fatores reencarnatórios, ou seja, nós teremos as experiências necessárias ao nosso processo evolutivo e que vão acontecer em nossas vidas, independente dos nossos pensamentos. O pensamento, ele vai regular algumas atitudes na nossa vida e alguns posicionamentos, mas ele não é uma determinação definitiva dos fatos da nossa existência. São muitas outras questões que estão em jogo. Mas diante de tudo que nós refletimos até agora, uma coisa tem que ficar claro para nós. O nosso pensamento, ele tem poder. Pensar positivamente, sim. Cultivar bons pensamentos, sim. Mas nós também temos que ter a resignação para aceitar as dificuldades que nós teremos na nossa caminhada. Nenhum de nós vai passar por essa vida sem nenhum problema, sem provações, apenas porque cultivou bons pensamentos. Mas eles nos auxiliarão muito mais do que nós podemos imaginar. E como nos diz sabiamente, mais uma vez, Emmanuel, os bons pensamentos nos auxiliarão a nos identificarmos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai maior, que é Deus. Então, que nós possamos, durante essa semana, prestar atenção no que nós pensamos, no tipo de energia que nós estamos emitindo para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Vamos procurar cultivar bons pensamentos, pensar em Jesus em determinadas situações, o que Jesus faria. Com certeza, ele não destilaria maus pensamentos. Ele teria a oportunidade do amor e do perdão. E é isso que nós temos que fazer. Olhar para nós mesmos e olhar para o nosso próximo, procurando os bons pensamentos, as boas palavras e as melhores atitudes. E que Deus possa nos ajudar nessa nossa escolha. E assim, nesses instantes, imbuídos dos nossos melhores sentimentos e dos nossos melhores pensamentos, eu convido a cada um de vocês a fechar os olhos, se ligando à espiritualidade amiga, e que cada um possa se ligar aos seus mentores individuais que se encontram ao seu lado em seus lares. Que cada um de nós possa receber as melhores energias desses companheiros. Vamos assim nos preparando para os nossos passes, que nós possamos receber os nossos passes para a nossa cura das dores do corpo e das dores da alma. Que a espiritualidade amiga possa nos trazer as melhores energias em forma de vibrações, que nós possamos continuar firmes no nosso propósito de transformação, para que possamos ter uma cura definitiva dos males que nos afetam. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. E vamos assim, aproveitando a presença também dos nossos amigos responsáveis pela coleta de vibrações. Vamos tirando do nosso coração os nossos melhores sentimentos, que em forma de vibração será levado aos mais necessitados. Vamos vibrando intenso amor, intensa luz, pelo bem e pela paz universal. Vibremos intenso amor, intensa luz pelo planeta Terra, por cada país do nosso planeta. Vibremos pelo Brasil, este país onde nos foi permitido reencarnar, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe hoje e sempre.
Vibremos intenso amor, intensa luz pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos amigos, especialmente aqueles que estão passando neste momento por fragilidade física, espiritual ou mental. Vibremos por nós mesmos de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Que a espiritualidade amiga possa continuar nos intuindo, nos trazendo os melhores pensamentos e fortalecendo assim os nossos melhores sentimentos e as nossas virtudes, que nos auxiliarão todos os dias na nossa caminhada. Graças a Deus e que assim seja.